horizonte surgiu uma luz que me diz que já vou chegar ao lar, com brilho intenso que ilumina o céu. Vem me despertar, pois já vem o sol. Jesus me chama, a hora perto está, bem perto o dia em que eu irei morar com Ele pra sempre, 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 sempre e sempre. Surge uma luz desse mundo em trevas, mostrando que já é hora de acordar. A noite vai ter fim, brilhou a luz de Deus, luz de Deus. Alegrem-se todos, Esse é o dia do Senhor. Por toda a terra vai se espalhar a mensagem, a luz que vem de Deus. Nenhuma força e nenhum poder pode esconder esse esplendor. Amor e graça se encontram nessa luz. Não falta muito e eu irei morar com Cristo pra sempre, 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 sempre e sempre. Surge uma luz desse mundo em trevas, mostrando que já é hora de acordar. A noite vai ter fim, brilhou a luz de Deus, luz de Deus. alegrem-se todos, Esse é o dia do Senhor. Esse é o nosso Deus, a quem aguardamos. Ele virá, logo estará voltando à terra com seus anjos em milhares incontáveis. A luz vem pra ficar. Surge uma luz desse mundo em trevas, mostrando que já é hora de acordar. A noite vai ter fim, brilhou a luz de Deus, luz de Deus. alegrem-se todos, Esse é o dia do Senhor. Feliz sábado, igreja. Gente, que igreja mais linda é essa, hein? Que coisa mais linda. Quando eu vi da última vez, aqui em cima já estava pronto, eu acho, né? Agora lá embaixo não. Que coisa bonita, parabéns. Que Deus seja louvado por um lugar como esse, Deus seja louvado por você, Deus seja louvado no dia de hoje. Que o Senhor nos visite mais uma vez com grande misericórdia. Afinal de contas, o que seria de nós se não fossem as misericórdias do Senhor sendo renovadas sobre nós? O que faríamos, o que diríamos, para onde iríamos, o que faríamos com
com essa nossa caminhada, ou nesta nossa caminhada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vocês estão confortáveis aí? Podem sentar com a família? E que sorrisão! Obrigada, irmão. Amados, uma das coisas que... Bom, antes deixa eu perguntar, como é que vocês estão se sentindo tendo canal aqui em Goiânia? Tá bem? Parece que o sinal não está muito bom ainda para algumas pessoas, é isso? Ou não? Tá bom para todo mundo, tá? E tem sido motivo de bênção para vocês, os amigos poderem assistir as histórias assim. Não é um privilégio, não é um presente que Deus dá. Imagina a igreja ter um canal aberto em Goiânia, uma capital nesse porte, nesse nível. Não é coisa que nós talvez não imaginássemos algum tempo atrás e Ele nos deu? É porque Deus tem pressa. É que Deus tem pressa em anunciar o seu evangelho. E Deus tem se utilizado de uma ferramenta imperfeita, de uma ferramenta cheia de limitações, mas ainda uma ferramenta capaz de levar esperança, levar palavra, levar louvor, levar a mensagem da volta de Jesus. E essa conquista é sua, e a Novo Tempo é sua, e nós somos um único povo, num único chamado, numa única missão de levarmos esperança, de levarmos a alegria de ser do povo de Deus, de ser o povo de Deus. Todos os que são reconhecidos filhos de Deus são os que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Ai, queridos, mas a preocupação que fica é o quanto o povo de Deus tem vivido o seu chamado de maneira plena e feliz. Será que entre nós que estamos aqui hoje, nessa manhã, será que entre nós há vigor do Espírito Santo, há vigor espiritual para fazer essa alegria transbordar e fazer as pessoas olharem para nós e verem em nós, que elas enxerguem em nós que o Espírito Santo habita em nós? Como nós temos vivido a maravilha de ter o conhecimento do Evangelho pleno em Cristo Jesus. Como tem sido essa nossa caminhada rumo ao encontro com Jesus, e Ele logo vem. E esse encontro com Jesus é que me faz sorrir, é que me faz cantar. E ontem eu conversava com uma moça aqui, ainda em Goiânia, já aqui em Goiânia, eu conversava com uma moça e ela em prantos, e ela dizia: Darleide, como crer num Deus que ainda, que não veio, como crer num Deus que permite que soframos, que permite que tenhamos doenças, que estejamos tão sofridos, como crer? E eu me lembro da palavra que diz que se os dias não forem abreviados, a fé de muitos não resistirá. E o Senhor está abreviando os tempos, amados. Não tenham dúvidas disso, o Senhor está abreviando os tempos. Porque o Senhor sabe que é demais para nós suportarmos, é demais para nós aguentarmos. Sabe quando eu aguento? Eu aguento até que a aprovação chegue para mim. Quando a aprovação chega a mim, e eu tomo um novo sentido. Eu paro e penso melhor. Mas enquanto é na casa do vizinho, a casa do vizinho. Mas, queridos, é tempo de repensarmos a nossa história com Deus. É tempo de sermos revigorados no poder da palavra de Deus. É tempo de tomarmos posse da palavra de Deus e agirmos como um povo que anda em sabedoria. Um povo que anda em novidade de vida. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis, capítulo 22. Em 2 Reis, capítulo 22, vai contar uma história conhecidíssima, né? É a história de Josias. A história de Josias quando ele assume o templo. Acho que eu deixei o óculos no carro. Vocês me ajudam. E quando esse menino assume o templo, o reino, melhor dizendo, ele manda reconstruir ou reformar o templo lá em Jerusalém. E eu quero conversar um pouquinho a respeito do que foi feito quando
templo foi reformado. Oremos. Nosso Deus e Pai, ministra o teu poder sobre nós. Envia os teus santos anjos para continuamente estarem no meio de nós e nos trazendo paz, fazendo deste lugar um lugar santo, santíssimo, para a tua honra e para a tua glória. E que a tua palavra, Senhor, viva e eficaz, transforme a nossa vida. Para que não tenhamos vindo a este lugar como tendo ido a um lugar qualquer, mas o lugar da tua habitação, o lugar do teu encontro conosco. Por favor, meu Deus, clareia os nossos pensamentos, clareia os nossos sentimentos, abraça-nos, Senhor, com tua grande misericórdia e faz um mover lindo, maravilhoso no meio do teu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui a partir do verso 8, eu quero pensar com você a respeito. Então disse sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: os teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Isso era como que dizendo ao rei: olha, está tudo certo com a reforma do templo. Mas também Safã, verso 10, o escrivão, fez saber ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou seus vestidos. Queridos, é de pensar e repensar e pensar de novo o significado do que é o livro da lei de Deus ter sido perdido dentro da casa de Deus. Entendam isso. Quando o templo foi reformado, estava em reforma, foi encontrado pelos encarregados, e o sacerdote encontra, e o livro da lei de Deus estava perdido dentro da igreja. Queridos, em nome de Jesus, a mensagem que nós pregamos, rádio, televisão, música, igreja bonita, prédio erguido para a honra e glória de Deus, nada disso fará sentido. O amém não terá o mesmo significado se a palavra de Deus em algum momento se perder no meio de nós. Se em algum momento o sentido, a autoridade da palavra de Deus se perder no meio de nós, nada mais fará sentido para nós. Estaremos vivendo ilusão. Obrigada. Estaremos vivendo engano, estaremos vivendo mentira para nós mesmos. Ou a palavra de Deus faz sentido, ou nós estamos perdidos dentro de um lugar qualquer que nós denominamos igreja. Quando a palavra de Deus se perdeu dentro do templo, o povo viveu grande apostasia. O povo viveu tempos de grande apostasia. E é lamentável dizer que nestes últimos dias o povo de Deus tem vivido como se não conhecesse a palavra de Deus, e também estamos à margem ou estamos à beira de vivermos um tempo, isso para ser muito otimista, para vivermos tempos de apostasia. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas o livro da lei foi achado. E o livro da lei precisa ser achado lá em casa. E o livro da lei precisa ser achado na sua casa. O livro da lei precisa ser encontrado, lido, e tem que ser como pão da vida, para que você tenha de Deus
iluminação, para que você tenha de Deus revelação nesses dias de apostasia, porque, queridos, o diabo, as trevas, têm trabalhado de maneira intensa para enredar e para enganar e para levar para a perdição todos aqueles que não estão plantados na palavra de Deus. Nunca se falou tanto em divórcio na casa de Deus, nunca se falou tanto em mentira entre o povo de Deus, nunca se falou tantos absurdos, nunca se viveu tantos absurdos no meio de nós. Quantos de nós vivem mágoas, intrigas, brigas, separações entre nós, nos bastidores do templo, na casa de Deus, e isto é apostasia. Quantos maridos, quantas mulheres têm vivido momentos cruéis, famílias sendo destroçadas, famílias vivendo sentido nenhum no vazio. Isso é apostasia. E precisamos ser chamados de volta para o poder da palavra de Deus que restaura. E quando Josias, então, recebe a resposta de que foi encontrado, a notícia de que foi encontrado o livro da lei, veja comigo o verso 11. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. Ah, se Deus fizesse hoje no meio de nós uma obra de quebrantamento. Ah, se Deus alcançar o meu e o seu coração para nos quebrantar, como fizera com Josias. Quando Josias recebe o impacto do poder da palavra que chega para ele, e esse livro que estava perdido, querido, eram os livros chamados por nós hoje de Pentateucos, eram os escritos de Moisés, eram os escritos dos profetas até aquele momento, a revelação de Deus para o seu povo. Quando Josias agora se encontra com a palavra, Josias então rasga as suas vestes. E Josias diz para os seus encarregados e para o sacerdote que agora eles procurem a profetisa Hulda e perguntem a profetisa Hulda o que será do povo que andava em apostasia. Leia comigo o verso 19. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, porque rasgaste os teus vestidos e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Quer que o Senhor te ouça? Você quer que o Senhor te ouça? Você quer que o Senhor te visite com bênção? Você quer que o Senhor te visite com libertação? Você quer que o Senhor te visite com cura? Você quer que o Senhor te visite com misericórdia na tua casa? Você quer que o Senhor entre, habite, faça morada na tua alma e no teu coração? Humilhe-se perante o Senhor. Mas enquanto eu e você andarmos com dura cerviz, de pescoço duro, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, eu vou para onde eu quiser, e Deus que me siga, eu digo para você, em nome de Jesus, o teu caminho é caminho de apostasia. Mas enquanto você se dobrar, se quebrantar, pedir a Deus misericórdia e andar perante o Senhor em humildade e fazer a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus e não a sua e não a minha, o Senhor te visitará com misericórdia. Porque Ele é Deus que promete e faz. Josias, porque você rasgou seus vestidos, porque você chorou perante mim, eu te ouvi, diz o Senhor. Mas não é simples e não é fácil chorar perante o Senhor e reconhecer os erros. Não é simples e não é fácil rasgar as vestes e dizer eu errei. Não é simples e não é fácil, e não é humano pedir um perdão para o irmão.
Não é simples e não é fácil reconhecer que a tua opinião é apenas mais uma opinião e que a tua e a minha opinião não tem lugar quando Deus se manifesta. Cale-se diante do Senhor toda a boca e todo servo que ande como servo, na dignidade de um príncipe, para ser verdadeiramente reconhecido como filho de Deus. Mas humildade, humilhação, isso é coisa de gente fraca. Mas no conceito da palavra e do poder de Deus, humilhação, humildade, quebrantamento, é a atitude de quem é rei, rainha, príncipe e princesa, príncipes espirituais. Aí no capítulo 23, diz que o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém e se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, desde o menor ao maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto. Queridos, o que vale a pena é a palavra de Deus. Não é a palavra do pregador, não é a palavra do psicólogo, não é a história bonita, não é o fazer a igreja rir, não é a brincadeira de vir e ir e subir e descer, mas é a palavra de Deus. O rei reuniu a todos, homens e mulheres, grandes e pequenos, ricos e pobres, e perante eles apenas leu as palavras do livro de Deus, que estava perdido outrora na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos com todo o coração, com toda a alma, firmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo fez concerto com Deus. Queridos, e hoje é tempo de fazer concerto com Deus. Hoje é tempo de retomarmos o nosso chamado, o chamado feito por Deus, para mim e para você. Porque o livro de Deus está na sua mão. O chamado do Senhor Jesus está diante de você. O batismo do Espírito Santo está acontecendo e está para acontecer de maneira plena. E os que estiverem atentos receberão, e os que estiverem dispersos, não serão acolhidos, porque não desejaram serem visitados pelo poder de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, está chamando a mim e a você hoje para fazermos concerto novo com Deus. E na sequência, quando o povo faz concerto com Deus, você faz concerto com Deus? Faremos concerto com Deus? E o povo diz, sim, faremos concerto com Deus. E a igreja do Coimbra hoje fará ou não fará concerto com Deus? Faremos, irmãos? Amém. Faremos concerto, sim, porque nós não estamos aqui para brincar, mas nós estamos aqui para sermos abraçados, acolhidos, perdoados, amados pelo Senhor. Aí no verso 4 do capítulo 23, diz que o rei mandou o sumo sacerdote Ilquias, e os sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal. Incrível! Vasos oferecidos para Baal dentro da casa de Deus. O livro da lei se perdeu dentro da igreja, e dentro da igreja de Deus houve apostasia, e havendo apostasia, dentro da casa de Deus foram erguidos altares. Não, nos altares foram oferecidos louvores, adoração, sacrifício para Baal. Baal é representação das trevas. Baal é o paganismo. Baal é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Baal é Deus, representa as trevas. É o diabo, é Satanás. E o
Aqui estavam sendo feitos vasos oferecidos a Baal dentro da casa de Deus. Não é incrível isso? Não é estranho isso? Não, não é estranho. Porque todas as vezes que você se afastar do poder de Deus, todas as vezes que você perder-se da palavra de Deus, você fará coisas absurdas. Eu farei coisas terríveis, porque longe de Deus, eu sou má. Longe de Deus, eu sou apenas pó sem valor. Mas eu, quando estou com Deus, Deus me faz andar em novidade de vida, e Deus ministra poder sobre a minha vida. Deus me faz filha do Deus Altíssimo. Por isso o chamado do Senhor nesse sábado de Páscoa é que façamos concerto novo com Deus, que andemos em novidade de vida, que você quebre o vaso oferecido a Baal, que ainda insiste em tomar lugar, primazia na tua vida. Cada um sabe qual é o seu vaso. É possível que no meio de nós tenhamos pessoas que estejam ainda escravas do pecado. E pecado que tem nome. Não é pecado sem nome, é pecado que tem nome. Dentro das igrejas eu tenho encontrado pessoas viciadas em pornografia. Dentro das igrejas, pessoas que não têm experiência com Jesus, e quanto mais não têm, mais se aproximam da idolatria. Quanto mais se aproximam de Baal. Tem gente em nosso meio que é adúltera. Tem gente em nosso meio que é mentirosa. Tem gente em nosso meio que é invejosa. Tem gente em nosso meio que é má, que pensa mal dos outros, que deseja o mal para os outros. Tem gente em nosso meio que fala mal dos outros. Tem gente em nosso meio que expõe a sua sensibilidade para fazer o outro pecar. Tem gente em nosso meio que anda como se fosse uma mulher, ou homens e mulheres andam como se não fossem do povo de Deus. Há mulheres em nosso meio que andam como se não fossem tementes a Deus. Expõem o seu corpo, expõem a sua sensualidade. Tem gente em nosso meio que não come para a honra e glória de Deus. Tem gente em nosso meio que não bebe para a honra e glória de Deus. Tem gente em nosso meio que não vive para a honra e glória de Deus. E é para estes que Jesus vem hoje dizer: filho, pelo amor que eu dei e dou a você, tenha misericórdia para a sua própria vida e me aceite como seu Senhor e Salvador. Vinde a mim, você pecador. Vinde a mim, você transgressor. Vinde a mim para eu te amar, para você sentir o meu amor como nunca sentiu e andar em novidade de vida. É isso que Jesus quer. Porque Jesus sempre andou, o Senhor nosso Deus sempre andou à nossa procura. E nós andamos deliberadamente dando lugar a Baal em nossa vida. Mas hoje, em nome de Jesus, na igreja do Coimbra, mais uma vez, o Senhor envia a sua palavra para tocar a tua alma, o teu coração, e te fazer desejar andar com Jesus. Porque Jesus é pleno de amor e misericórdia. Porque Jesus é lindo, porque Jesus, olha esse nome, Jesus. Jesus. Sinta o poder desse nome na tua vida. Jesus. Meu Jesus. Tenha misericórdia dos teus filhos. Tenha misericórdia de nós, Jesus. E no capítulo 23, no verso 21, é dito que depois de tudo isso, depois de toda essa reforma, o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Agora sim, celebremos a Páscoa. Agora sim,
celebremos a Páscoa. Porque Páscoa é andar em novidade de vida. Páscoa é reconhecer que o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, mais que tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus veio para tirar o meu pecado. O Cordeiro de Deus que foi morto na cruz, Cristo Jesus, para salvar o mundo, Ele veio para salvar você. O Deus eterno que Josias reconheceu como Deus sobre todas as coisas durante toda a sua história. E que na hora em que o impacto da palavra de Deus chega na vida de Josias, ele rasga suas vestes e chora. O Espírito que estava sobre Josias é o mesmo Espírito que está para ser derramado e está sendo derramado sobre você hoje, para te fazer prostrar-se diante do Senhor, para andar em novidade de vida. Para que comendo, bebendo, vestindo, falando, vivendo, indo, vindo a qualquer lugar onde você esteja, que o chamado de Deus prevaleça e que a igreja de Deus triunfante receba Jesus, ou seja, recebida por Jesus na glória. Queridos, tiremos os nossos olhos das coisas de baixo, olhemos para as coisas do alto, tenhamos confiança no Deus Altíssimo. Esta vida aqui é passageira, essas coisas são comuns, isso aqui é nada, mas isto aqui é tudo que eu tenho para investir em espiritualidade, em crescimento de graça e poder dado pelo meu Deus, para que eu alcance a glória prometida por Jesus a todo aquele que não desiste. E ele diz: aquele que não desiste, aquele que for perseverante, a todo aquele que esperar e não desistir, eu mesma entregarei a coroa da vida. Meu Deus, eu fico impressionada como nós temos nos permitido ser enganados pelo diabo, que nos oferece ilusões tão mesquinhas diante da grandeza do que o meu Deus me promete e faz. O meu Deus faz, Ele faz milagres, Ele faz coisas lindas, Ele faz coisas tremendas, mas você precisa experimentar. Não é de ouvir pregador falar, você precisa experimentar Jesus. O Espírito Santo quer visitar você, para que você tenha o que dizer do que significa andar com Jesus. Sentir Jesus. Não me venha fazer proformes na igreja. Não me venha com sua gravata bonita, não me venha com a sua condição de liderança espiritual de fachada, não me venha cantar bonito, não me ponha sua melhor roupa, seu salto mais perfeito, não venhamos à casa de Deus com máscara, mas tiremos as nossas máscaras, façamos a nossa reforma de vida, para que o Senhor nos visite em sua misericórdia. Enquanto nós estivermos brincando de santidade, a nossa santidade é vaso de Baal. Mas quando nós assumirmos quem somos, o que temos feito, os nossos erros, os nossos pecados, e nos dobrarmos diante do Senhor e pedirmos a Ele em lágrimas: meu Deus, tenha misericórdia de mim. Eu tenho certeza que, como o Senhor já me visitou inúmeras vezes, e ainda careço da visitação do Senhor tantas vezes ao dia, eu tenho certeza que toda vida que se dobre diante do Senhor é feita nova criatura. Eu sei, você sabe, basta experimentar. Eu fazia o Sem Tabus de quinta para sexta, de madrugada, e ao vivo, de quinta para sexta é ao vivo. E aí nós conversávamos sobre vícios, pornografia, prostituição, homossexualidade. E obviamente que hoje em dia a gente não pode falar de homossexualidade assim escrachadamente, a gente é processado, enfim, vocês sabem das condições morais do mundo como estão. E aí nós estávamos ali conversando, eu e uma profissional da psicologia, e nós estávamos respondendo e-mails, aconselhando, e começaram a chegar vários e-mails de pessoas falando das suas culpas, que se sentem culpadas,
pelo vício da masturbação, da pornografia, os vícios. E nós fomos ali conduzindo o programa de maneira que, ao final do programa, a misericórdia de Deus ficasse clara para aquelas pessoas e para outras mais que não mandaram e-mail, mas estão vivendo momentos difíceis na vida, momento de escravidão do pecado. E o primeiro e-mail que eu li era de um rapaz que dizia assim: eu deitei com homens e mulheres. Eu andei por lugares que eu jamais imaginei. Eu estive com pessoas e fiz o que jamais imaginei fazer. Eu fui cristão e caí na armadilha do diabo e eu me vi um nada, um lixo, sem valor humano, de tanto que eu me entreguei à devassidão, à prostituição. Foi o primeiro e-mail. E nós começamos a aconselhar e a falar sobre aquele caso. E essas coisas se arrastam na memória. E o indivíduo não consegue se desvencilhar. E ele sofre muito como um escravo debaixo da opressão do Senhor chamado pecado. E nós fomos ali durante 1 hora de programa. E é coisa que Deus faz, queridos. É coisa que Deus faz. O último e-mail, enquanto a minha convidada se despedia, eu olho, vejo os e-mails chegando. O último e-mail era um e-mail de um rapaz que dizia, os meus olhos sobre aquele e-mail, a moça dizia que no ponto da lei de 30 segundos. Em 30 segundos eu tinha que acabar o programa. E eu comecei a ler o e-mail. E eu esqueci que eu só tinha 30 segundos, porque eu não poderia deixar de ler aquele e-mail. E o rapaz dizia, eu deitei com homens e mulheres. Eu nem sabia o nome delas. Eu nem as conhecia. Eu fui ao lugar mais profundo do abismo que um homem pode chegar na sua juventude. Mas ele dizia no e-mail, eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho 28 anos hoje. Eu ouvi tudo o que vocês disseram e eu estou escrevendo para dizer, eu hoje sou livre. Eu hoje sou liberto no nome de Jesus. E nada do que eu fiz, nada do que eu fazia, nenhuma das lembranças do passado hoje tem poder sobre mim, porque eu me encontrei com Jesus. Eu estou falando com vocês e me arrepiando. E eu terminei com aquele e-mail, e nós terminamos aquele programa com a misericórdia de Deus, dizendo para quem estava nos assistindo, que Deus é Deus que opera milagres, Deus é Deus que opera transformação na vida do que se joga nos braços do Senhor. E aí baixaram as luzes, subiram as letrinhas, a minha convidada emocionada, ela mora nos Estados Unidos há 26 anos, há algum tempo ela não tinha vindo aqui, eu a conheci ali na quinta-feira, eu fiz contato por telefone, eu não a conhecia de antes, e ela emocionada, nós nos abraçamos e ela emocionada agradecia a Deus, porque nós duas, a equipe, reconheceu que Deus costurou aquele programa e aquele e-mail foi e-mail da misericórdia de Deus para nós, para dizer, confirmar, o meu Deus, o seu Deus é Deus de libertação, não é Deus de opressão, não é Deus de humilhação, mas Ele é Deus soberano. Ele só te pede que você, como aquele menino de 28 anos, tenha você que pecado seja, pode não ser o pecado da prostituição, pode não ser o pecado da homossexualidade, mas você tem um pecado e você sabe qual é o pecado que te separa da misericórdia do Senhor, e somente porque Ele é misericordioso além do tamanho do teu pecado é que não fomos consumidos ainda, e Ele espera por este momento de nós que nós nos prostremos diante do Senhor e o reconheçamos como o único Senhor e Salvador, hoje e para todo sempre. Eu não tenho mais o que dizer para vocês, eu só tenho o que dizer disto que eu tenho visto, Deus agir de maneira linda, plena, perfeita, diante de tudo o que tem acontecido nesse mundo de trevas. A luz do Senhor resplandece na vida do que crê. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Creia no Senhor Jesus e não duvide que o perdão do Senhor é para você.
Creia no Senhor e peça que o Espírito Santo quebrante o teu coração, para te fazer sensível o suficiente para amar o outro, para perdoar o outro, para pedir perdão para o outro, para humilhar-se diante do outro. E isso é só Deus que faz, porque eu não sei fazer. É só Deus que faz. E eu convido a congregação do Senhor, que nos prostremos diante do Senhor e nesta manhã busquemos ao Senhor em espírito e em verdade, com o coração quebrantado, como quem quer ver a glória do Senhor resplandecendo sobre nós. Quem vai quebrar vasos de maldição hoje? Onde está você que vai quebrar vasos de maldição hoje, em nome de Jesus? Levante-se. Quem tem vaso de maldição para entregar ao Senhor e ser quebrado hoje, em nome de Jesus? Quem tem vaso de maldição para dizer, Senhor, este é o vaso de maldição, mas eu quero ser vaso de bênção. Eu quero ter vaso de bênção para oferecer. Quebra, meu Deus, vasos de maldição. Ah, mas eu estou achando pouco isso. Esse quebrantamento está muito pouco. Eu quero terminar orando ajoelhados, prostrados no chão, entregues ao Senhor, rendidos ao Senhor. De verdade, com o corpo, mas mais que isso, com o entendimento, com a alma dobrada, entregue, prostrada diante do Senhor. Deus bendito, Deus amado, Deus poderoso, Deus que visitou Abraão, Isaque e Jacó, Deus que visitou Josias, Deus que visita a nós, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tenha misericórdia de nós, meu Deus. Meu Deus, Tu sabes, eu não sei, nenhum aqui sabe do coração do outro, nenhum aqui sabe da história, da dor e da lágrima do outro, de maneira que consiga penetrar no seu íntimo e compreender a sua luta, mas o Senhor é Deus, pode e faz. Então nós estamos prostrados aqui no chão, Senhor, nessa manhã de sábado, no Teu dia, as horas sagradas, tempo Teu, lugar separado, abençoado para o Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos visite com tal misericórdia que faça uma obra transformadora em nosso coração. Meu Deus, dá-nos o Espírito Santo, Senhor, para sermos sensíveis ao Teu chamado, para rasgarmos as nossas vestes, nos despirmos do nosso orgulho, nos despirmos da nossa pouca autoridade espiritual e sermos revestidos de toda a autoridade espiritual que o Senhor tem para nos dar. Que os nossos meninos e meninas, que os nossos filhos, que os nossos jovens, que a Tua igreja, que o Teu povo seja reconhecido, Senhor, como povo de Deus, povo do Deus eterno, povo que vive milagres, milagres e milagres e prodígios, porque é povo quebrantado, povo que se humilha, povo que se entrega e anda em obediência. Faze-nos obedientes, meu Deus, no comer, no beber, no vestir, no falar, no ouvir, no ir e vir, onde estejamos, meu Deus, que sejamos, meu Pai, obedientes à Tua palavra. O espírito de sabedoria seja derramado sobre nós, que o espírito de sabedoria nos guie no caminho da paz, no caminho da luz. Dá-nos paz, meu bom Jesus, conserta os casamentos quebrados, conserta os corações solitários, conserta a saúde espiritual, emocional e física dos Teus filhos. Mas eu sei, Senhor, que para tudo isso é nosso dever andarmos em obediência. Eu sei, nós sabemos. Então, Senhor, nos ajuda a sermos submissos à Tua vontade. Nós entregamos em Tuas mãos a nossa vontade e que seja feita a Tua vontade no meio de nós.
Grande é o Senhor, rico em poder e glória. Por isso nos prostramos e pedimos que o Senhor nos visite, que o Senhor manifeste o teu poder sobre nós, meu Deus. Salva-nos para o teu reino, salva-nos em Cristo Jesus. Dá-nos paz, misericórdia, Senhor, misericórdia. Misericórdia, Senhor Altíssimo. Misericórdia, nós te pedimos em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem, transforma meu ser, dá-me tua paz e a luz do teu bem, é o que eu te peço, amém. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada pela salvação. Obrigada pela Páscoa, obrigada pela liberdade, obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por este sábado, aleluia, aleluia por este sábado, aleluia. Hoje, para sempre, te rendemos graças em Cristo Jesus. Amém.